Olá, bem-vindo. Meu nome é Wendel Fortunato de Medeiros. Sou aluno da complementação pedagógica em Geografia pela Faculdade IBRA e eu preparei uma aula para a primeira série do ensino médio, certo? Cuja temática é a análise da formação dos territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, junto com a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Entender a formação territorial, entender a geopolítica, entender a política por trás disso tudo é vital para que nós possamos ter uma ideia a respeito do que acontece no nosso dia a dia. Por mais que pareça distante, o que acontece na Ucrânia, o que acontece em Israel, ainda assim são coisas que influenciam o nosso dia a dia. E nós vamos analisar isso frente à soberania de uma forma geral. Não só Estado contra Estado, mas também Estado contra poder paralelo. A definição de território, de acordo com Hatzel, que foi um importante geógrafo do passado, é de que é uma área delimitada por um poder, certo? Ou seja, um grupo exerce o poder e o controle sobre uma determinada região, e aquela zona de poder delimitado é o território, certo? Nesses espaços é refletida a identidade e a soberania de um Estado, seja ele paralelo ou um Estado-nação, certo? Isso é fundamental para a gente ter uma primeira análise geopolítica, certo? E vocês vão entender mais à frente por que eu falo isso. Um exemplo de território que é pautado no que a gente sente agora são os territórios das facções criminosas. Bem, eu sou do Rio Grande do Norte e as facções que têm poder lá são duas: o PCC e o Comando Vermelho, certo? CV. E tem também o Sindicato do Crime. E essas facções têm territórios muito bem definidos. E são esses territórios em que muitas vezes há uma zona de conflito entre eles. O Sindicato do Crime ele comanda muito na parte oeste da região norte do estado, certo? De Natal. E o Comando Vermelho, ele já comanda muito no núcleo físico da Zona Norte. E por vezes há um embate entre eles, e vocês talvez não se lembrem, mas em 2020 houveram uma série de atentados causados pelo Sindicato do Crime e pelo Comando Vermelho que estavam batalhando por poder. Falando de território, a gente tem que falar automaticamente de fronteira. Fronteira, ela é uma região delimitada, certo? Por relações de poder, em que aquele estado define uma faixa de controle. Por exemplo, a fronteira brasileira tem uma abrangência de 150 quilômetros a partir do seu limite. Discutir fronteira é um tanto quanto complicado, porque as fronteiras são dinâmicas, são moldáveis, elas dependem de relações de poder, elas dependem de guerras, elas dependem de uma sucessão de detalhes, certo? As relações de poder, elas entram numa questão muito interessante. Um exemplo de relação de poder é o poder hegemônico. Ah, professor, quem é que tem hegemonia no mundo? No geral, todos os países têm hegemonia em relação a outro, mas os mais fortes são a China, a Rússia, os Estados Unidos
e a União Europeia. A União Europeia enquanto bloco, né? Não enquanto país. E o que que acontece? Especificamente na União Europeia, aqui no Brasil a gente teve muito eurocentrismo, que é aquela ideia de que o europeu é superior ao brasileiro, né? O europeu tentou passar isso por muito tempo para a gente, que eles são superiores, que a tecnologia deles é superior, que um negócio ruim para a gente é ruim porque a gente é inferior a eles, e assim por diante. E esse eurocentrismo vem de uma hegemonia, que é o que? A Europa tentando mostrar poder frente aos outros países, tentando empurrar contra eles é, esses, esse, essa influência, certo? Essa influência na cultura, essa influência na economia, essa influência na política e assim por diante, certo? E outro exemplo é a própria colonização, né? A colonização foi um exemplo claro de relação de poder. Uma relação desigual, uma relação complicada, mas foi um exemplo claro de relação de poder. A geopolítica, ela estuda a influência da geografia nas relações internacionais, certo? É, as fronteiras não são apenas linhas no mapa. Elas representam os interesses. Interesses esses que a gente pode pontuar, por exemplo, a zona de Esquibo, né, entre Venezuela e Guiana. Esquibo é uma área de interesse da Venezuela no sentido de que Esquibo tem grandes depósitos de lítio e petróleo. Então é do interesse da Venezuela tomar aquela região. Por outro lado, aquela é uma região de crescimento histórico venezuelano. Ao mesmo tempo que ali sempre foi fronteira oficial da Guiana. Logo, é entendido na geopolítica internacional que aquela região, na verdade, é pertencente à Guiana. Mas, por interesses geopolíticos, todos, eu que sou geógrafo também, postulo, postulamos que ali é uma zona de conflito de interesse econômico e não de interesse cultural em si. E aí entram os conflitos. Ah, professor, um exemplo de conflito territorial. São especificamente dois. O primeiro é Israel versus Hamas. Israel, ele é expansionista. Olha, não encarem de uma forma errada. Não estou falando que Israel está errado em se defender, mas Israel é expansionista. E há algum tempo ele vem pressionando Gaza contra a vontade da própria ONU. E eclodiu agora esse conflito, né? Outro exemplo é a Rússia. A Rússia, vendo o avanço da OTAN em, em sua área fronteiriça, né? Sua área de influência, a Rússia decidiu que iria atacar diretamente a Ucrânia por tentar se aproximar de maneira mais direta da OTAN, né, chegando a pedir convites para entrar na OTAN. Não cabe a mim dizer quem está certo ou está errado, mas cabe a mim dizer que há um jogo de interesses. Interesse da Ucrânia em se proteger, mas, né, fazendo parte da OTAN, por influência dos Estados Unidos, e interesses da Rússia em proteger sua zona de planície, que já foi alvo de invasões diversas vezes, a fim de não permitir novas invasões e novas incursões, certo? Existem alguns tipos de fronteiras. As fronteiras, no geral, são permeáveis ou impermeáveis, ou seja, são fechadas
ou abertas. Um exemplo de fronteira aberta é a fronteira chinesa. Ela é aberta, ela recebe tranquilamente mercadorias, informações, pessoas e assim por diante. E um exemplo de fronteira fechada é a Coreia do Norte, que ela é fechada fronteiriçamente com a Coreia do Sul e também com outras regiões, como a China, mesmo sendo colega. Mas com a China, essa fronteira ela ainda tem alguma permeabilidade. Ela ainda aceita receber mercadorias e assim por diante. É tanto que recentemente foi divulgado que a Coreia do Norte vai ter um telefone celular vendido lá, né? Esse telefone ele é produzido na China, white label, né? Mas a fronteira da Coreia do Norte é tão fechada que o espaço aéreo é fechado, para vocês terem uma ideia, certo? É, e aí entra a globalização. A globalização, postulada pelo geógrafo e pesquisador Milton Santos, ela é como se fosse o fim dessas fronteiras. Imagine o seguinte: as pessoas tendo acesso contínuo a todos os territórios, seus bens sendo enviados e devolvidos e assim por diante, toda a informação sem limites, sem fronteiras e assim por diante. Isso é o ideal da globalização, né? A globalização utópica. E mesmo nós temos nós termos uma globalização mais dura, ainda assim é possível ter tudo isso. E aí as relações de poder, as dinâmicas geopolíticas, as relações de geopolítica entre esses países mudou muito. E aí entra a questão da identidade. Falar de fronteira é falar de identidade. Falar de território é falar de identidade. Nós temos, por exemplo, o estudo de Dozena, um professor da UFRN, que estudou a territorialidade da cultura nas escolas de samba. Ele delimitou as escolas de samba do Rio de Janeiro e São Paulo de acordo com suas zonas de influência. E nós temos mudanças contemporâneas que estão vindo, fatores como migração, o terrorismo e as novas tecnologias. E isso mostra como ocorre a mudança na geopolítica global, certo? As fronteiras vão mudar. A migração para a Europa, ela está sendo gigantesca. O terrorismo do Hamas, o terrorismo do Hezbollah, o terrorismo dos xiitas e assim por diante, eles estão lá para mostrar que a fronteira, o território, ele muda, é mutável, é dinâmico. Independente do que nós achemos certo ou errado, é isso. E os desafios futuros, um deles é a mudança climática, certo? Por que a mudança climática, professor? Porque, por exemplo, o Brasil tem uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. E o que acontece? Nós estamos tendo escassez no mundo. Então, conflitos podem vir. E olha, a gente tem que entender que é complexo, que a gente tem que lutar por uma cooperação internacional para que esses problemas sejam superados, certo? E olha, valeu, muito obrigado e qualquer coisa fala comigo no meu e-mail, viu, gente? Muito obrigado.